Boa noite a todos. Vamos lá. Todos animados aí para esse bate-papo riquíssimo. Ei, João Carlos, tudo em cima aí? Tudo certinho? Vamos lá, Cris chegando, Pamela, algumas caras novas, diferentes aí, sejam todos muito bem-vindos. Luiz Dalazen, vocês me escutam? Me escutam? Sim? Aí, obrigado, Bruno. Muito bem, muita gente chegando para esse encontro delicioso que temos hoje. Ei, Cassiano também está aí conosco. Deixa eu ver quem mais. Olha, tem gente, eu acho que falando aí lá da Alemanha, tem gente aí de várias cidades do Brasil, que maravilha, tem gente de Belo Horizonte também. E aí, Josiane, boa noite para você também, Josiane. Vamos lá, pessoal. Tíndaro também chegou, Tíndaro Silvano, obrigado por aceitar esse nosso convite. Obrigado, Luiz. Obrigado, João Carlos Ramos. Rodrigo Marques já chegou aí também ou está chegando? Deve estar chegando aí, Rodrigo Marques. Muito bem, pessoal. Enquanto as outras pessoas aí vão chegando nesse nosso bate-papo gostoso aqui sobre coreografia, sobre criação, eu faço uma breve introdução, né? Em primeiro lugar, oficialmente aqui agradecendo Tíndaro Silvano, agradecendo Luiz Dalazen, agradecendo João Carlos Ramos, agradecendo Rodrigo Marques por estarem aqui conosco, compartilhando tantos conhecimentos e experiências diversas aí na área de criação coreográfica. Olha a minha parceira aí, ela surgiu, Juliana Macedo. Como eu dizia outro dia, é uma dinossaura da dança de salão. Ei, para Rita, saudade de você, tudo beleza? Vamos lá então, pessoal. Ei, Ana está aí na Áustria, não é isso, Ana? Muito bem. Vamos lá, então. Depois de ter agradecido aí os nossos convidados, enquanto mais gente aí está chegando, né, eu configurei aqui para o microfone de vocês estar desligado, mas, claro, na hora que a gente passar a palavra aí para os nossos convidados, a gente abre o microfone deles. E quem tiver alguma pergunta, eu peço que coloque a pergunta no bate-papo, escreva a pergunta que vocês tiverem aí no bate-papo, a gente vai tentar responder aí a todas as questões. Se ficar alguma coisa, né, se o tempo, se a gente começar a demorar demais e não der tempo de responder a todas as perguntas, eu prometo que a gente responde depois, né, por WhatsApp, pelo nosso canal lá do Telegram também. Beleza? A gente vai com esse link até os primeiros 40 minutos, até as 19h40, e aí imediatamente a gente já abre a reunião seguinte, né? Se necessário, a gente ainda vai para uma terceira. Ricardo Marinho está aí de Macapá, Ricardo Marinho. Tudo beleza com você? Quanto tempo? Saudade. Vamos lá, então. Eu procurei convidar alguns coreógrafos. Na verdade, eu queria ter convidado muitos mais, mas fica para encontros próximos, né? Que são muitas cabeças criativas riquíssimas que a gente tem por aí, colegas de profissão, grandes amigos. E nesse primeiro encontro aberto, eu escolhi esses convidados por diversos motivos. Primeiro, porque eu os admiro muito, né? Segundo, porque são maneiras diferentes de pensar, de criar com a dança, né? O Tíndaro, por exemplo,
Ele vai falar depois melhor para vocês, mas é um excelente coreógrafo com experiência internacional, já coreografou para as melhores, mais importantes companhias do Brasil e tem uma formação em clássico e em contemporâneo, e justamente por ter esse olhar de fora das danças de salão, né, ele já foi, eu costumo denominar de assessor artístico, né, eu já o convidei para estar ao meu lado em algumas das nossas criações da Mimulus, muitas, na verdade, onde ele faz um papel, onde ele exerceu um papel de muita importância, né, trazendo esse olhar de fora das danças de salão, né, me instigando a ter um outro olhar sobre, né, a minha criação, né, me provocando com algumas questões, me fazendo pensar, questionar muito do que eu estava fazendo. Então já aprendi muito com ele já acrescentou muito para os nossos espetáculos, né? Luiz Dalazen tá lá em Curitiba, eu considero uma das cabeças mais inteligentes e cultas que trabalham com a dança de salão hoje em dia. Outro dia ele participou do nosso bate-papo sobre história das danças de salão e fez provocações maravilhosas, colocou comentários e observações super ricas. Então, claro, ele não poderia faltar hoje também nesse encontro, além, claro, né, de ser um coreógrafo, já fez criações maravilhosas também, tomando como base a dança de salão, mas não se restringindo a ela, né? João Carlos Ramos, eu já falei isso algumas vezes nos últimos tempos aí nas lives e tudo mais, mas não posso deixar de repetir. João Carlos Ramos foi assim, ele marcou a minha vida como profissional da dança quando eu assisti a Companhia Aérea, ainda ali no início da década de 90, e tive aquela grande surpresa, assim, falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? Existe vida inteligente, né, na dança de salão, entre os grandes nomes aí da dança de salão. João Carlos, foi um dos primeiros e únicos, infelizmente, que eu vi assim, subverter, desrespeitar, avacalhar num bom sentido, né, uma criação utilizando como base aí as danças de salão, principalmente o samba, mas enfim, João Carlos transita aí por diversas áreas da dança, né? E Rodrigo Marques, cadê Rodrigo Marques? Está atrasado, Rodrigo Marques? Beleza, daqui a pouquinho ele deve estar chegando por aí. Rodrigo Marques, né, talvez seja o mais novo aqui entre nós, mas ele, junto com Patrick Carvalho, Vinícius Williger, né, tem produzido aí nos últimos anos um rebuliço aí no meio das danças de salão, no universo do samba mais precisamente, mas fazendo com que os dançarinos de salão arrisquem, né, façam coisas diferentes ao produzirem ali esse excelente evento que é o Gafieira Brasil, né, fazendo com que eles, e eu tive lá presenciando isso já diversas vezes como jurado, e fico sempre maravilhado com a forma como eles conduzem o evento e instigam, né, os profissionais, os professores, os participantes aí, com uma formação, a maioria quase que somente em dança de salão, os instigam a desconstruir, a fazer diferente, né, a surpreender o público. Então, depois dessa breve apresentação de cada um dos nossos convidados aí, eu queria, para já, né, dar início aí às primeiras participações deles, eu queria falar um pouquinho de um assunto que surgiu ontem na última live que eu fiz com o psiquiatra Luiz Augusto Malta, e a partir de uma colocação dele, eu fiz essa analogia com as criações coreográficas, com os espetáculos, que eu acho muito interessante para a gente começar, né, falando aqui sobre isso. Ele estava dizendo sobre a ansiedade, né, como que a ansiedade, né, querendo ou não, ela permeia as nossas vidas. O problema é quando a gente não consegue lidar de uma maneira saudável com a ansiedade. Mas a ansiedade ela é até natural e saudável muitas vezes, né? Ela não pode ultrapassar determinados limites. Mas ele estava dizendo que normalmente as pessoas ficam querendo
ficar na zona de conforto. O que seria o ideal, essa zona de conforto para as pessoas, né? É onde não há nada de diferente, nada que crie uma ansiedade, ou seja, você está sempre no seu horário, para os seus compromissos, tudo corre da forma como você planejou, ou seja, nada é imprevisível. Rodrigo Marques chegou aí, tudo beleza, Rodrigo? Já fiz uma apresentação aqui falando de você, já falei muito bem de você, e aí daqui a pouquinho vou te passar a palavra, mas te agradeço muito por ter aceito o convite para estar aqui conosco, beleza? Tá me escutando aí, não tá? Muito bem. Então, ele estava falando da imprevisibilidade, ou seja, que o que causa ansiedade nas pessoas é normalmente quando o imprevisível acontece, né? Quando isso nos tira da zona de conforto. E eu disse para ele que eu acho muito interessante como que no espetáculo, na criação de uma coreografia, numa obra artística qualquer, o que as pessoas buscam, o que faz com que elas se surpreendam, gostem, né? O que faz impactar as pessoas é justamente quando o criador, quando o coreógrafo, ele faz chegar para aquela pessoa o imprevisível, né? Então, quando a gente vai assistir um espetáculo de dança, eu pelo menos sou assim, né? Eu fico surpreso, eu gosto, eu saio satisfeito, né, de quando eu assisto um trabalho que me traz o imprevisível. Né? Quando eu vou assistir um trabalho e tudo que eu vejo ali no palco era previsível, já era esperado, não me surpreende, ok, eu posso até aplaudir no final, eu posso até sorrir, posso até sair dali satisfeito, mas é aquela satisfação morna. Né? Agora, os bons espetáculos, a verdadeira obra de arte é aquela que leva, que nos traz o imprevisível, né? O inesperado, que mexe com a gente, que nos surpreende. Diferentemente da vida cotidiana, que muitas vezes o imprevisível não é tão esperado assim, nos causa ansiedade, né? Nem sempre, mas nos causa ansiedade e tudo mais. E na arte o que a gente quer é exatamente o imprevisível. Né? E dito isto, eu gostaria de passar a palavra para o Luiz Dalazen. Luiz, fala um pouquinho para a gente como que você lida com as imprevisibilidades nas suas criações e como que você enxerga aí os trabalhos de dança quando você assiste por esse viés do imprevisível, né? Quando você assiste algo que é previsível e quando você assiste algo que te traz momentos que não eram previstos. Grande Gilmar, Uma boa coisinha antes, noite. desculpa, antes de passar a Manda ver. palavra para o Luiz, né? No encontro sobre história das danças de salão, a gente foi correndo assim, meio com o tempo, 3 minutos, 5 minutos, meio que, né, debate de eleição presidencial e tudo mais. Hoje eu preferi não estipular tantas regras assim, mas eu peço que o convidado, quando estiver falando, olhe para mim, porque conforme for, eu vou levantar um papelzinho assim, falando, ó, 2 minutos, 1 minuto, ou então, ó, fica quieto. Beleza? É com você, Luiz. Legal, Gilmar, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. Que delícia estar com vocês e falar sobre isso com esse time tão seleto aqui e do lado de colegas que eu admiro tanto, assim. Na tua apresentação, Gilmar veio passando uma história na minha cabeça, assim, de como que essas pessoas que estão aqui nessa mesa fizeram parte da construção do artista que eu sou hoje, né? Então, eu me lembro do Tinder, um trabalho que ele fez para o BTG, um duo, acho que típico era o nome, ou típico, né? Posso estar falando o nome errado, mas é um duo que quando eu vi foi justo com uma turnê do Grande Circo Místico, foi uma turnê que foi muito importante na minha formação, eles dançaram esse dueto, e é impressionante como a arte dele conversou comigo naquele momento e eu decidi que era aquilo que eu queria fazer com as pessoas, né? Que aquele coreógrafo me causou era o que eu queria fazer. Do mesmo jeito foi quando eu assisti Fibra, do João, quando eu assisti o Esse Alguém Sabe Quem, da Mímolos, ou quando eu assisti o que é uma coreografia do Rodrigo para ser do Carlinhos Jesus. Então, como vocês me contaminaram positivamente, nesse momento que a gente está falando tanto de contaminação, me contaminaram positivamente para o artista que eu sou hoje. Eu acho que talvez seja aí o grande segredo, né? Tu falou bastante do imprevisível agora, né, Gilmar? Essa é a minha grande dor quanto criadora, tipo, de hoje, né? Toda vez que eu entro numa sala de ensaio, seja para me coreografar alguém, ou coreografar uma companhia de dança, é essa a grande dúvida, de que forma que eu vou ser uma pessoa diferente e vou causar o imprevisível nas pessoas que estiverem assistindo aquele meu trabalho. Assim. Isso é um questionamento que passa pelo meu
pela minha cabeça o tempo inteiro. Como que eu posso ser novo? Como que eu posso ser diferente? E não só no meu processo criativo, mas também no meu processo como dançarino, né? Uma das minhas maiores dores com a minha parceira que dança comigo há 10 anos é de que forma que eu posso ser um corpo que dialogue com ela sempre de um jeito gostoso e diferente. Porque, para mim, a minha maior frustração quanto intérprete é eu sentir aquela sensação dela do já sabia o que você ia fazer, né? E ela simplesmente responder assim. É o que mais me estimula, falar de que jeito que eu quero impressioná-la. Então, olha que louco, como ser criador até me aprisiona no meu ato da prática social, né? Porque eu preciso até ali, de alguma maneira, ficar instigando esse meu processo criativo. Mas nesse caminho de 20 anos de profissão com as danças a dois, e pensando arte dentro desse sentido, eu tinha as mesmas angústias que você tinha, de ver as coisas e não me sentir identificado com elas, porque elas não me causavam essa imprevisibilidade. Então, era sempre um desafio de que forma que eu gostaria de impactar as pessoas. Foi quando eu comecei a definir a minha maneira de entender criação, que não me importava mais o como eu fazia, mas sobre o que eu estava falando. E quando eu entendi essa diferença de que não era treinar a fazer a maior quantidade de peões ou de puladinhos que me faria o artista que eu queria ser, mas sim entender sobre o que eu estava falando e o que eu queria dialogar com aquelas pessoas, foi aí que foi o grande pulo do gato, no meu processo criador. Saber o que eu queria falar e daí sim começar a construir coisas. Mas daí começavam todas as dores, né? Os formatos pré-estabelecidos que nós éramos formados e somos muito formados até hoje nas danças 2, nos são muito mais limitantes no conceito de repetição. Então, qual foi o meu processo? Foi começar a beber menos danças a dois e beber outras coisas. E tentar enxergar dança nas outras coisas. Então, eu comecei a ver de que forma que a dança acontecia no cinema. Mas não a dança como movimento. De forma que aquelas câmeras dançavam. Que olhar era aquele que era um olhar diferente de cada diretor. Por que tinha aquela textura? Por que aquela iluminação dançava para mim? E aquilo virava dança no meu subconsciente. Ou, quando eu li um livro, por que as palavras estavam distribuídas daquela forma? Por que o autor escolheu aquela fonte? Por que aquela cor? Por que aquela quantidade de páginas? Por que aquele espaço entre o título e as letras? Para mim, aquilo tudo me fazia ser dança. E aquilo eu anotava. Então, como eu sou bastante sistemático, né? Para quem não sabe, eu sou engenheiro e matemático, completamente louco de formação, tenho 2 faculdades de exatas. Eu sistematizava isso de algum jeito. Então, eu comecei a escrever sobre isso, sobre o que essas coisas me causavam. E aí eu acho que a gente começou, eu particularmente comecei a criar um repertório que foi um repertório de vários insights que quando eu entrava no processo criativo, eu nunca partia da folha branca. Eu sempre tinha um conteúdo gigantesco de possibilidades. Eu só precisava acessar esse HD, né? Ou acessar as minhas anotações, ou acessar aquilo que eu tinha imaginado de algum momento e tentar costurar isso de alguma forma. Fora isso, eu comecei a sistematizar algumas outras coisas também, que é a linearidade do processo criativo. Comecei a não criar mais coreografias do começo para o fim, nessa forma linear. Eu comecei a pensar em sequências que me faziam sentido por outros motivos e jogar num jogo como se fosse de um quebra-cabeça dentro do meu processo. Então, eu tenho várias sequências já pré-estabelecidas, porque meu processo criativo de movimento nunca parou. E quando eu decido sobre o que eu quero falar, eu vou acessar aquele HD e vou tentar juntar daquelas coisas que eu descobri ali o que me interessa para dizer aquilo que eu estou querendo dizer. E aí as coisas vão começando a fazer sentido. Então, eu gosto de trabalhar com escaleta, eu sou um cara da organizaçãozinha no papel mesmo, assim. Eu tenho, a partir do momento que eu defino sobre o que eu falo, eu vou estudar sobre aquilo, eu tenho várias anotações e eu vou buscar isso de algum sentido. Eu tenho costumado não mais coreografar as músicas diretamente que eu vou dançar, então, normalmente eu coreografo elas em outras músicas e depois faço um processo de adaptação musical, porque isso tem me enriquecido quanto explorar novas facetas de musicalidade que também me ajudam no imprevisível. Mas eu acho que talvez para a gente só ir fechando esse bando de ideias gigantescas que tem aqui, que eu quero ouvir também os meus colegas vão falar e depois contribuir com outras coisas, 2 coisas me instigam bastante no processo criativo das danças a dois. O primeiro deles é a relação com o espaço que nós, as danças a dois, temos. Já vivi momentos icônicos na nossa carreira, né, das danças a dois, de ver coisas acontecendo, né? Do tipo, um casal de dançarinos dançar de costas no teatro o tempo inteiro, um teatro de palco italiano, e eu achar que aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo,
quanto processo criativo, e quando eu vejo ele agradece de costas também, quer dizer, ele não sabia onde ele estava dançando, né? Ou, do mesmo jeito, quando eu vejo um processo de uma coreografia criada para um palco italiano sendo dançada num salão de baile, e a coitadinha da nossa aluna, que foi a primeira da fila para comprar o baile, que comprou a mesa da pista, porque ela queria ficar perto para dançar, justo na hora da coreografia tem aqueles casais paradinhos de pé, atrapalhando a visão dela, porque eles estão na coxia para se apresentar naquele salão de baile. Então, esse entendimento do espaço que, para algumas pessoas, quando eu trabalho com composição coreográfica, dizem como limitante, eu acho ele super rico. Então, esse desafio de conceber novos espaços também hoje está na minha busca quanto criador. De que forma fazer dança e fazer arte para espaços alternativos, mas que sejam coerentes com aqueles espaços, respeitem aquele ecossistema e atinjam sobre o que eu quero falar. Então, por exemplo, eu estou muito instigado nesse momento de que forma que esse retorno da nossa arte, a gente consiga conquistar as pessoas indo até onde elas estão. Assim. Então, me interessa muito fazer arte em lugares públicos, muito próximo das pessoas, mostrando para elas a beleza do estar junto, através da nossa arte. Mas por quê? Porque esse espaço está me instigando também. E outra coisa que eu não poderia deixar de falar, que o processo criativo das danças a dois, ele é rico, porque ele é feito a dois, né? Rico e super problemático no seu processo quando a gente começa a institucionalizar isso, né? Mas eu queria contribuir, assim, que eu tenho uma parceira super criativa e muito talentosa, aliás, muito mais talentosa que eu, no meu entendimento, mas que ela é tão generosa no processo criativo que a gente consegue se entender nisso, a ponto de, toda vez que eu vou fazer uma criação em que eu sou coreógrafo individual, que eu estou trabalhando com companhias de outras linguagens hoje, eu sinto uma falta absurda de um outro corpo dialogando comigo no processo de criação. Então, eu queria deixar isso registrado, que esse processo de criação a dois, ele é lindo, e ele é lindo quando acontece a dois, e como ele faz falta quando você não o tem no processo criativo. Então, quando eu sou convidado para coreografar uma companhia sozinho, é uma sensação de que falta uma parte do meu corpo ali para ajudar a construir isso de alguma forma. Então, que às vezes a gente explora pouco esse processo de construir a dois, de dialogar a dois, de ter duas vontades, dois sentimentos, duas maneiras de ouvir a música, duas maneiras de interpretar alguma coisa, duas maneiras de desconstruir alguma coisa, que tudo isso é muito rico, que daí traz um pouco desse processo de comunicação a dois, que me instiga muito na minha pesquisa hoje, que é o que é dançar para mim, o que é dançar para o outro e o que é dançar para fora. E como essas três possibilidades reunidas, quando exploradas a fundo, né, de cada um ali envolvido, cria um processo gigantesco de possibilidades, né? O que sou eu dançando para mim e a minha parceira dançando para mim? O que sou eu dançando para ela e ela dançando para ela? O que sou eu para ela e ela para mim? Ou o que sou eu para fora e ela para mim? E todas essas possibilidades conjugadas inspiram e muito a qualidade do movimento daquilo que a gente está apresentando, que justifica lá aquela primeira indagação que eu trouxe para vocês hoje sobre o que ser muito mais importante para mim sobre o como, porque o como está se ajeitando o tempo inteiro nesse processo de criação. Então, acho que a gente, das danças de salão, explora muito pouco as infinitas possibilidades que nós temos. Talvez essas perguntas dos novos caminhos precisam estar o tempo todo nos criadores para que a gente consiga alçar novos voos e conseguir que a nossa linguagem de dança seja respeitada nesse ambiente artístico como outras linguagens também são, que eu acredito que hoje, infelizmente, ainda não é. Por isso que a gente muitas vezes é chamado para fazer uma dancinha ou faz 2/8 aí, como se fosse a coisa mais simples do mundo, em qualquer espaço, de qualquer jeito, coisa que eu não vejo acontecer muito com as outras linguagens de dança nesse processo. Então, acho que vale de nós, quanto criadores, valorizar muito mais a nossa arte, entender isso, e isso é tudo uma questão de posicionamento mesmo, quando a gente se respeita, né? Então, por exemplo, algumas decisões da minha carreira fazem muito sentido hoje. Por exemplo, eu jamais vou pegar uma coreografia do palco italiano e jogar no salão de baile, por exemplo, hoje, que eu não acredito mais nisso. Então, muita coisa aí pela frente. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí com o pensamento de vocês dentro desse lugar, processo criativo. Maravilha, Luiz! Maravilha! Para todos que estão nos assistindo, quando a gente fala de criação, quando a gente fala de coreografia, é natural que as pessoas saiam daqui muito mais com... e o ótimo será se as pessoas saírem daqui com muito mais perguntas
né, dúvidas, interrogações do que respostas, né? O Tíndaro ainda brincou comigo hoje, mais cedo, quando ele viu a chamada para o nosso encontro hoje, né, que era alguma coisa como, né, aprenda a fazer sua coreografia na prática, né? Tipo assim, né, as pessoas vão querer que a gente dê a receita, né? Nós não temos a receita, ninguém tem a receita. Inclusive, se algum dos convidados tivesse uma receita, ele não seria o meu convidado, porque de cara ele não seria um bom coreógrafo, né? Aquele coreógrafo que tem a receita e chega lá, e a receita existe. A receita existe, só que a receita ela não leva, jamais ela vai conseguir levar o imprevisível para o espectador, ela jamais vai conseguir surpreender, impactar o espectador, ela jamais vai ter como resultado um trabalho artístico, né? Então, essa chamada é muito mais porque o curso que a gente vai ministrar daqui, vai acontecer daqui a 2 semanas, no dia 27, diferentemente de outros cursos que a gente tem ministrado há mais tempo e recentemente também, onde a gente trabalha muito a teoria da composição coreográfica, eu vou ministrar um curso em que leva de forma mais pragmática, né, informações, dicas para que as pessoas possam criar, mas receita é impossível, né? Então é bom que as pessoas estejam aí com interrogações nesse momento, né, e que surjam outras e outras. Rodrigo Marques, está nos escutando aí, Rodrigo Marques? Abre o microfone aí para gente, um pouquinho antes de você chegar, Fala, eu estava dizendo, não me chama de mestre, eu fico com vergonha, Rodrigo, estava falando com o Patrick outro dia, e outra coisa que eu estava dizendo para o Patrick é o quê? E o que eu disse hoje também na chamada, né, na introdução aqui, um pouquinho antes de você chegar. Como que vocês, né, tão jovens aí, jovens criadores, têm tido um papel importantíssimo em instigar, né, os jovens bailarinos, os jovens criadores a fazer algo diferente, né, a levar o imprevisível para o público. Seja ali no Gafieira Brasil, que vocês têm produzido com uma excelência incrível, seja em outros eventos que vocês têm produzido também, e nas coreografias e nos trabalhos que vocês fazem, né? Inclusive em comissões de frente, enfim, não importa que tipo de coreografia. Fala um pouquinho para a gente, né, dessa... e a dança de salão, ela sentia muita falta disso, né? Da pessoa sentar para assistir, e isso é que me brilhou os olhos em todas as vezes que eu fui ao Gafieira Brasil, estive lá como jurado, né? Que sempre chegava o imprevisível para mim, né? Não sempre, digamos assim, mas em muitos dos momentos que eu estava lá, eu assistia algo que era completamente imprevisível, que eu era surpreendido e falava, nossa, né? Que maravilha, que coisa legal, que coisa diferente de tudo que a gente já viu, né? Fala um pouquinho para a gente desse processo, por onde que vocês caminharam, por onde que vocês descobriram que isso era importante aí no meio da dança de salão, para o samba também, né? Conta um pouquinho para a gente. Jomar, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Tá? Um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui dividindo espaço com o João Carlos Ramos, que eu cresci literalmente, né? Porque eu era uma criança na gafieira do João e ele comandando a gafieira lá, a gafieira dele, e algumas vezes ele parava a gafieira e me dava a oportunidade de dançar. Vai lá, garoto, dança. Para, gente, vamos ver esse garoto dançar. Então, tá aqui dividindo espaço é uma honra. Luiz Dalazen, pô, prazer, cara. Tíndaro. E Jomar, mestre, porque, cara, é uma referência mesmo de respeito, cara. Pode saber, eu e o Patrick, a gente tem essa intenção quando a gente, né, chama essas pessoas que inspiraram a gente, inspiram até hoje. Falando do Gafieira Brasil, a gente vivia um momento, né, há 6 anos atrás, onde o próprio universo da dança de salão no Rio de Janeiro, né, falando especificamente do Rio de Janeiro, estava perdendo força, a cultura do baile, principalmente. E o nosso palco, durante esse tempo todo, o palco da gafieira foi, durante muito tempo, o baile, né? Como o Luiz falou, né, o nosso palco era o intervalo do baile. O baile parava, todo mundo, né, sentava, e esse era o baile. E por mais que a gente buscasse alçar novos voos, né, festivais, teatros, temporada, eu
eu experimentei isso de forma muito intensa, trabalhando durante 14 anos com Carlinhos. Porque eu tive a oportunidade de apresentar a arte, né, da gafieira em palcos que não é tão comum a gente ver, né, o movimento da dança de salão ali dentro. Por N motivos que não vem ao caso, mas eu senti a necessidade da gente potencializar esse nosso palco. Porque nós percebíamos que, de uma certa forma, existia um desvalor no sentido da gente estar no palco do baile e todas as outras, né, manifestações de dança terem um espaço nos grandes palcos. Foi aí que a gente falou. Quando a gente começou a ideia do Gafieira Brasil, tinha a configuração do espetáculo acontecer num teatro, da gente já ter quase um contrato fechado com o Grande Teatro do Rio de Janeiro. E aí, por uma questão de logística, né? Porque como que a gente ia fazer um baile e o espetáculo no teatro e o baile no mesmo dia e tudo mais, a gente se deu conta que o nosso grande palco durante tantos e tantos anos era o palco, era o salão. E a gente levou a estrutura de um grande palco para dentro do salão, né? A ponto de toda essa estrutura cobrar da gente que a gente se reinventasse no figurino, né? Na concepção coreográfica, no trabalho de luz, né, sincronizado ali junto com o trabalho de dança. E assim, nós mesmo da gafieira, a gente estava acomodado. Eu acredito nisso. Porque a gente não tinha aquele espaço, aquela vitrine para apresentar o nosso trabalho. Eu acho que o grande papel do Gafieira Brasil nesse sentido foi abrir esse espaço principalmente para os novos artistas, para os artistas que queriam ter os seus dons evidenciados, né? Porque como esse espetáculo ele é apresentado em forma de competição, ele atraía o jovem que queria mostrar o seu trabalho, né? Queria mostrar a sua dança, que queria aprender, entrar numa imersão coreográfica. Eu acho que essa imprevisibilidade do Gafieira Brasil ele se dá muito pela própria configuração de montagem desse espetáculo. A gente faz uma audição, né? Os candidatos passam nessa audição, que ela acontece de 6 a 4 meses antes do evento, só que quando falta 40 dias para o evento, a gente fazia o que a gente chamava de quarentena do Gafieira Brasil. Olha que loucura. Nesse momento que a gente entra em quarentena do coronavírus, seria na mesma data da nossa quarentena, né? A gente brinca dizendo que a gente sente saudade da outra quarentena, da quarentena do GB. Porque era essa imersão onde vários casais que vinham... Caiu? Não? Estou aqui ainda? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Não, aqui entrou aqui uma coisa na minha tela na frente, eu achei que tivesse caído. Que vários casais, né, com os casais que vinham de fora do Rio e até os casais do Rio de Janeiro, paravam as suas vidas para montar essa coreografia, para montar esses números. E como a gente, não sei se todo mundo sabe, né, o Gafieira Brasil são 12 casais, dividido em 4 equipes, né? Cada equipe tem a responsabilidade de montar 3 coreografias mais uma coreografia em equipe. Então, são 4 coreografias por equipe. Então, acontece uma imersão de 40 dias, onde isso é criado. E a imprevisibilidade ele vem desse momento de total acaso, né? Você está ali vivendo, você chega, às vezes, com uma ideia que o teu coreógrafo casa com a tua ideia ou não, ou você vem como um livro, um papel em branco
e você vai criando aquilo em 40 dias, você vai concebendo, né, a edição de música e a iluminação, e ao mesmo tempo buscando dentro da tua equipe o melhor deles, né? Esse trabalho coletivo. Então, alinhar isso, toda essa imprevisibilidade da situação, do momento que tudo acontece em tempo real, e a gente tem um prazo muito apertado, né? 40 dias para montar 4 números e lidar com pessoas que a gente, né, praticamente conheceu ali, naquele momento de quarentena, era o grande desafio. E o que é muito comum, sempre foi muito comum no Gafieira Brasil, é a gente começar com uma ideia, né, e terminar com outra. E isso, para mim, foi uma experiência muito, muito marcante, muito, muito incrível, porque quanto coreógrafo, né, dos meus trabalhos, dos trabalhos da companhia que eu trabalhava, eu sempre me cobrei, eu sempre me policiava para não me perder no embrião, né? Como o Luiz Dallazen falou, né? Quando a gente sabe o que a gente quer falar, a gente segue uma linha até esse objetivo, né? Até concluir. E no Gafieira Brasil, muitas vezes, quiçá a maioria das vezes, a gente precisava mudar de ideia porque coisas iam acontecendo, a gente perdia, muitas vezes as equipes perdiam alguns casais por algum motivo, porque se machucava, ou porque, enfim, não aguentava mesmo, não aguentava mesmo o rojão mesmo ali de estar naquela preparação, enfim, o psicológico contava muito. E trazer essa imprevisibilidade dentro de um trabalho que a qualquer momento tudo pode mudar, figurino, música, enfim, a tua própria equipe era o grande desafio. Mas a gente aprendeu a enxergar que também tinha um valor muito grande nisso, porque a gente se conectava verdadeiramente com o que a gente estava sentindo. E a gente trabalhava com aquele sentimento mesmo, sentimento de querer passar por aquela quarentena, apresentar um trabalho, honrar uma equipe, honrar um evento, honrar o segmento da Gafieira que está todo ali esperando o teu trabalho. Então, a imprevisibilidade, ela vinha dessa situação toda, e eu acho que isso acabava transparecendo na coreografia, essa emoção, essa vontade de querer mostrar que a tua luta ali de 40 dias, muitos bailarinos vinham de fora do Rio e passavam um aperto para se manter nessa situação. É isso, mestre. Obrigado. Valeu, Rodrigo! Pessoal, falta um minutinho para a gente encerrar esse primeiro link e já abrir o seguinte, tá? Eu queria, então, antes da gente abrir o seguinte, eu queria que vocês abrissem o vídeo de vocês, por favor, para a gente fazer uma foto de uma vez, aproveitando esse minutinho final, pode ser? Vamos fazer uma foto bem bonita aí, abre o vídeo, quem não abriu ainda, tá? Quem tiver com vergonha aí, descabelado, não tem problema. Nós temos aí a Marina Servilha, que está ali trabalhando no hospital, pelo que eu estou vendo. É isso mesmo, Marília? Olha lá, parabéns. Depois você tem que me contar se você é médica, enfermeira, né? Olha que legal, está lá trabalhando e aprendendo aqui conosco. Vamos lá, quem não abriu o vídeo é porque está descabelado. Olha, o pessoal está tomando coragem aí, beleza. Vamos lá então, atenção, sorriso, sorriso. Prepara. E aí, ó. Fechou esse, já abre o link seguinte, o número 2, beleza? 1, 2, 3 e... Foto, mais uma. Mais uma foto. 1, 2, 3 e... Beleza, pessoal. Olha só, eu coloquei no bate-papo o link para vocês participarem. Quem não pegou esse link no nosso canal, no nosso grupo do Telegram, entra lá no nosso grupo do Telegram, por favor, através desse link. Na hora que abrir a próxima reunião, eu vou colocar o link lá de novo, porque por lá é que a gente está
fazendo esses convites para esses bate-papos gratuitos, enviando informações sobre os nossos cursos, e vão ter vários agora. Cursos aí com a Juliana, que está aí conosco, com o Gustavo, com a Patrícia, com a Fafá, outros comigo, tá bom? Então vou colocar o link no próximo. Abrindo o seguinte, vamos lá, todo mundo conosco.